Em discurso na audiência pública do Senado Federal, que ouviu familiares e advogados das pessoas presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o senador Magno Malta fez um duro retrato da situação do Brasil com a assunção de poderes extraordinários por ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes superiores. O senador iniciou cumprimentando seus companheiros de presídio, lembrando que as pessoas foram presas sem provas, sem que estivessem armadas e sem respeito aos direitos e garantias fundamentais. O senador lembrou que as pessoas foram incluídas nos inquéritos que chamou de estômago de elefante. Ele disse: as pessoas, depois que foram colocadas no estômago do elefante, que cabe tudo, de crime de incitação a crime de... é que elas receberam a voz de prisão, desde preso, porque primeiro foram levadas para emboscada. Isso é pior ainda, alguém ser levado para emboscada. Magno Malta expôs as dificuldades na CPMI do dia 8 de janeiro e ironizou: se eles acham que houve crime, teriam que ser os primeiros a liberar as imagens para mostrar que os estavam lá. O senador relatou que recebeu por intermediários ameaças veladas para que não falasse na audiência pública, expondo como os mecanismos de pressão contra parlamentares funcionam. O senador leu trecho da nota divulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrando: coube ao Senado dar o freio ao Supremo Tribunal Federal, mas não o faz, se acovarda, se ajoelha, se amedronta. Ele acrescentou: muitos senadores não estão aqui e deputados federais. Eles gostariam, mas mesmo com a envergadura de deputado federal, envergadura de senador da República, eles estão amedrontados, com medo de falar uma frase, de falar uma palavra e ofender os Supremos dos Supremos. E eles então se revoltarem e criarem crimes, desenterrarem crimes, sei lá o quê. Mas esse tipo de conselho a mim não me serve para que eu me esconda atrás da parede. Magno Malta arrancou risadas da plateia ao ironizar a participação do ministro Luiz Roberto Barroso no Congresso da União Nacional dos Estudantes. Ele disse: diante do discurso inflamado do jovem da UNE, Roberto Barroso, um garoto inflamado, um garoto secundarista com um microfone na mão, à la Lindbergh, discursando, fazendo bravatas. Ele conta todo o plano dele desde 64, as conquistas dele. E o presidente da casa diz, para minha felicidade, não é o discurso que eu gostaria. Mas, só de ouvir isso do presidente da casa, acho que avançamos. O senador ironizou ainda as explicações apresentadas pelo ministro Barroso e pelo Supremo Tribunal Federal, apontando os dois pesos e duas medidas que ficaram ainda mais evidentes. Malta disse: quando você toca o nome de um ministro aqui no Brasil, eles levam para o geral. Atacou a Suprema Corte. Falou o nome de um, atacou a Suprema Corte. Criticou a atitude de um, atacou a Suprema Corte. O senador prosseguiu. Ele já se retratou dizendo que ali estava como cidadão e não como ministro. Mamãe me acode. Então, quando alguém toca no nome dele, atacou uma instituição. Mas quando ele faz o discurso dele, ataca. Quando ele chama as pessoas que vaiaram de bolsonaristas num tom ofensivo, é porque ele é lulista? Ou quem é lulista é democrático, é leal, é decente, ama o país, e quem é bolsonarista é criminoso? Fica muito claro ao fazer a leitura dos discursos do ministro que em outubro será empossado presidente dessa corte. O senador questionou os colegas se irão se manter acovardados. Agora chamo a atenção dos senhores senadores. Nós vamos botar o galho dentro? Nós vamos nos acovardar agora diante de tanta barbaridade? Ele já foi convidado e fez de conta que não foi. Magno Malta lembrou que, ao assumir o cargo, Barroso já fez declarações políticas e que mostravam a sua veia ativista. Me lembro que, assim que ele foi empossado, deu uma palestra nos Estados Unidos e deu uma declaração dizendo: a Constituição do Brasil é boa, mas faltam alguns reparos que o Supremo vai fazer. Ora,
Reparo em Constituição se faz com uma PEC ou uma Constituinte. Ou eu estou errado? E depois, os reparos começaram a vir. Os reparos monocráticos, os reparos autoritários começaram a acontecer. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, queridas advogadas, advogados, companheiros de presídio, companheiras de colmeia, companheiras de papuda, nossa querida irmã Hilda, símbolo de tudo isso, de madrugadas indormidas, dando volta no QG, crendo no milagre da parte de Deus, com a sua Bíblia, com a sua ABS de 66 tiros, porque a Bíblia tem 66 livros, não é? Então é uma ABS, é uma arma poderosíssima, né? Na mão de todo aquele que crê. É a nossa regra de fé e prática. Ter a senhora conosco, sem dúvida alguma, nos anima e nos fortalece para que não percamos o ânimo nunca, nem a esperança, e mantenhamos a nossa confiança em quem nos deu a promessa. Em quem nos deu a promessa. Cumprimento aos familiares que estão aqui, de alguns que já estão soltos de tornozeleira, e em 2005, como senador, aqui na CCJ, Deus me deu uma inspiração, e foi em 2005 que eu aprovei a tornozeleira eletrônica, sou autor dela, porque sem tornozeleira eletrônica eles estariam segregados hoje, Amanda Hollenberg. Não teriam saído sem a tornozeleira. E a minha intenção não foi que ela fosse usada para a injustiça, mas para fazer justiça. Justiça de impedir que alguém se tornasse um criminoso, um bandido. Um sujeito que desavisadamente bebeu um gole de vinho na casa de um amigo e achou que podia dirigir até o outro quarteirão. Acabou atropelando alguém, uma fatalidade, virou um bandido, caiu no presídio. Ele não precisava do presídio. Ele precisava de colocar a tornozeleira, voltar para o trabalho dele, retratar do erro que fez, né? Quem sabe voltar a estudar, tomar conta da família dele, mas não é criminoso. Não é criminoso. Mas não. As pessoas, depois que foram colocadas no estômago do elefante, que cabe tudo, de crime de incitação a crime de
é que elas receberam voz de prisão. Esteja preso. Porque primeiro foram levados para uma emboscada. Isso é pior ainda. Alguém ser levado para a emboscada. Fizeram com os judeus, os nazistas fizeram com os judeus. Os nazistas fizeram isso com os judeus, levavam para a emboscada. Bem, todo mundo sabe da nossa luta com essa CPMI. Todo mundo sabe que ninguém quer. Bom, se eles acham que houve crime de terrorismo, teriam que ser os primeiros a liberar as imagens, né, para provar que os terroristas estavam lá. Mas porque de terrorismo eles entendem bem, porque inocentaram. E parece que hoje estamos falando da mesma pessoa. Já recebi aqui de 3 advogados, 2 amigos e um que advoga para mim, numa ação do ministro Luiz Roberto Barroso contra mim, que eu não falasse nada, que eu ficasse calado, porque senão ele ia se exaltar com a minha fala, ia complicar o meu processo. Pois que complique, porque minha boca ninguém vai calar. Vou ler a nota, senador Flávio Bolsonaro, do presidente Pacheco. E vou ler a nota me dirigindo ao presidente Pacheco, que é o presidente de todos. Não foi eleito com meu voto, votei no Marinho. Mas assim é a democracia. Ao ser eleito, ele toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Do nosso Senado Federal, que realmente tem supremacia na relação dos 3 poderes, nas divisões de poder, mas tendo uma certa relação entre si. Coube ao Senado dar o freio ao Supremo Tribunal Federal, mas não o faz. Se acovarda, se ajoelha, se amedronta. Muitos senadores não estão aqui, e deputados federais, eles gostariam, mas mesmo com a envergadura de deputado federal, envergadura de senador da República, eles estão amedrontados, com medo de falar uma frase, de falar uma palavra e ofender os supremos dos supremos. E eles então se revoltarem e então criarem crime, desenterrarem crimes, sei lá o quê. Mas esse tipo de conselho a mim não me serve para que eu me esconda atrás da parede. Eu tenho um senso aguçado de justiça. E medo, eu conheço de ouvir falar. Nunca fui apresentado. Por isso, ocorra o que ocorrer, há uma vontade permissiva de Deus e um domínio dele sobre tudo e todos. E nada que venha a me acontecer, acontecerá sem que tenha a vontade permissiva de Deus. Assim, diante do discurso inflamado do jovem da UNE, Roberto Barroso, um garoto inflamado, um garoto secundarista, com o microfone na mão, a lá Lindbergh, discursando, fazendo bravatas, ele conta todo o plano dele desde 64. As conquistas dele. E o presidente da casa diz, para mim, a felicidade não é o discurso que eu gostaria, mas só ouvir isso do presidente da casa, acho que avançamos. Recebi diversos telefonemas de senadores e senadoras sobre a fala de Barroso.
desse púlpito, recentemente eu me solidarizei com o ministro Luiz Barroso quando foi atacado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro nunca atacou Luiz Barroso na sua honra. A discordância de atitudes e atos é ofensivo. E tem uma coisa, quando você toca no nome de um ministro aqui no Brasil, eles levam para o geral. Atacou a Suprema Corte. Você falou no nome de um, atacou a Suprema Corte. Discordou da atitude de um, de uma decisão de um, atacou a Suprema Corte. Não. Atitude de um. E ele disse, me solidarizei. Jair Bolsonaro discordou das atitudes do ministro Barroso, das suas falas, enfrentou as suas falas, mas nunca nenhum ataque viu a sua honra, a sua dignidade. Pelo menos não vi, não li e não sei onde está. Mas o nosso presidente Pacheco, ele diz: defendi o Luiz Roberto Barroso quando foi atacado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, acho que ele não devia falar isso, porque Pacheco também não pode provar isso, que ele viu algum ataque pessoal de Bolsonaro. Muito pelo contrário, Bolsonaro para ele foi um grande amigo, para ele se tornar presidente dessa casa pela primeira vez. Bom, pão comido é esquecido, né? Tão inadequado quanto o ataque sofrido por Luiz Barroso, por quem aqui manifesto meu profundo respeito. A nota é até boa, mas fala pisando em ovos. Também foi muito inadequada, inoportuna, infeliz a fala de Barroso no evento da UNE, a uma plateia a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política, disse acertadamente o presidente Pacheco. Pacheco diz torcer para uma reflexão e, eventualmente, uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do STF. Ele já se retratou dizendo que ali ele estava como cidadão e não como ministro. Mamãe me acode. É. Então, quando alguém toca no nome dele, atacou a instituição. Mas quando ele faz o discurso dele e ataca, quando ele chama as pessoas que vaiaram de bolsonaristas, num tom ofensivo, é porque ele é lulista? Ou porque quem é lulista é democrático? É leal, é decente, ama o país? Quem é bolsonarista é criminoso. Fica muito claro fazer leitura dos discursos do ministro, que em outubro será empossado presidente desta Corte, Supremo Tribunal Federal. Agora chamo a atenção dos senhores senadores. Nós vamos botar o galho dentro? Nós vamos nos acovardar agora diante de tanta barbaridade? Ele já foi convidado, fez de conta que não foi. Já foi convocado, fez de conta que não foi. Me lembro que assim que ele foi empossado, ele fez uma palestra nos Estados Unidos e deu uma declaração, dizendo que a Constituição do Brasil é boa, faltam alguns reparos que o Supremo vai fazer. Me intrigou isso naquela época. O Supremo vai fazer? Reparo em Constituição se faz com uma PEC ou com uma Constituinte? Ou eu estou errado? Já me chamou a atenção. E depois os reparos começaram a vir. Os reparos monocráticos, os reparos autoritários começaram a acontecer. E hoje nós vivemos num país onde o presidente Jair Bolsonaro sempre chamou de 4 linhas da Constituição. Eu jogo nas 4 linhas, fazendo uma analogia no país do futebol, só que ele não sabia que o jogo era de várzea.